Olá, estamos aqui em mais um CRA-RJ Entrevista e o tema de hoje é de altíssima importância para toda a sociedade. É a campanha Setembro Amarelo e a questão do suicídio nas organizações. E os nossos convidados são a professora e psicóloga Bárbara Carissimi e o professor e administrador Wagner Salles. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Prazer tê-los aqui. Prazer é nosso. Como eu falei, é uma questão de vital importância e que a gente está falando muito, a gente está escutando em todas as mídias, né? O que eu vejo como imprescindível e eu acredito que os nossos convidados também, né? Bárbara, como é que você vê essa questão do Setembro Amarelo, de ter tomado toda essa visibilidade nos últimos tempos? Para começar, é importante a gente falar que o Setembro Amarelo ele é uma campanha brasileira. É uma iniciativa do CVV, juntamente com a Sociedade Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina. É claro que tem o Dia Internacional, né, de Prevenção ao Suicídio, que é no dia 10 de setembro, que é uma data mundial. Mas o Setembro Amarelo é uma iniciativa brasileira. Eu acho importantíssimo, porque é necessário que a gente transforme, né, a sociedade numa cultura de acolhimento, e a gente só consegue alcançar isso a partir de uma abertura para se falar sobre. E as pessoas têm muita a questão, né, mas se a gente fala sobre, a gente vai influenciar. O importante é a gente pensar que a gente, criando um espaço de acolhimento, a gente está mostrando para aquela pessoa que está em profundo sofrimento psíquico que ela tem um lugar para ela falar, para ela se colocar, para ela falar sobre esse sofrimento. No momento que ela se cala, e por isso que o slogan da campanha é: falar é a melhor solução, porque falar para nós psicólogos é sempre a saída, é sempre a cura. Isso já dizia Freud, não posso parafraseando Freud. Falar é a cura, então a gente precisa criar esse espaço de acolhimento para que essa fala aconteça. E esse entendimento, ele já está chegando à população? Eu não estou falando, assim, de pessoas que têm um entendimento grande, um esclarecimento maior. Estou falando da população mesmo, toda a população de baixa renda, baixíssima renda, que é uma grande parte, né, de pessoas que acabam se suicidando. Está chegando? A gente tem um índice hoje de suicídio muito grande. Então, é uma questão da sociedade, é um fator social. Antes a gente tinha o suicídio numa esfera privada. Hoje a gente tem o suicídio numa esfera pública. A gente tem o suicídio como a terceira causa de morte no nosso país, só perdendo para os homicídios e para os acidentes de trânsito. Entre jovens de 19 a 25 anos e idosos a partir de 75 anos. Então hoje não tem como fingir que você não está vendo. Hoje não tem como você não entender que isso pode ser uma possibilidade dentro da sua família ou com alguém que você conviva. Então, é uma questão de que não dá mais para ficar com os olhos vendados. Está descarado, está deflagrado. Então, não é uma questão só do esclarecimento. O que eu percebo é que as pessoas estão buscando esclarecimento para lidarem com seus entes queridos ou com seus amigos. Eu recebo mensagens, às vezes, ontem mesmo eu recebi várias. Bárbara, está acontecendo isso com uma amiga minha, o que eu faço? Então, existe uma necessidade das pessoas de se informarem. E aí não é só uma questão das pessoas esclarecidas, todas as pessoas, porque virou um fator social. Virou uma realidade, infelizmente. Verdade. E Wagner, nessa questão de entendimento, de esclarecimento, a imprensa, durante muitos anos, teve um pacto intrínseco, um tabu de se falar sobre suicídio, era acidente ou aconteceu alguma coisa. Agora isso já está mudando, já está se modificando. Você vê isso com bons olhos? Acha que é importante para o esclarecimento da sociedade? Isso é importante, é fundamental, porque como a Bárbara falou, a gente precisa falar sobre isso. E por muito tempo houve essa impressão, não, esse tabu de que falar sobre isso acaba fomentando ou promovendo, né, a iniciativa do suicídio. E no campo dos estudos, inclusive das organizações, a gente percebe que esse problema de não falar também se reflete nos estudos, né, acadêmicos sobre isso. Se a gente fizer uma pesquisa rápida numa base internacional, que é o Scopus, por exemplo, na área acadêmica, a gente tem, nos Estados Unidos, por exemplo, tem mais ou menos 2.200 trabalhos falando sobre suicídios. No Brasil, a gente só tem 112 trabalhos. Então, é um disparate enorme. Então, a fala, não só para o público como um todo, para a sociedade como um todo, mas também discussão no campo organizacional, ainda é muito incipiente. Ainda há uma resistência muito grande em vencer todas as barreiras, paradigmas jurídico, né? Se é direito da pessoa ou não, a religiosa, se a pessoa pode ou não se suicidar, né? Que fim vai dar, né? Ela tem direitos na vida dela, o filosófico, no próprio sentido da vida. Então,
é bom a gente continuar falando e é bom a gente extrapolar mais ainda os limites da fala, né? Avançar para todos os espaços, não só da sociedade, como das empresas, das famílias, em qualquer espaço que for possível falar sobre isso. Verdade. E eu estava lembrando aqui, já que você falou sobre a questão do suicídio de pessoas idosas, no Chile, esse ano e ano passado, teve um aumento tremendo do suicídio de pessoas idosas por causa da reforma da Previdência. Existe esse medo aqui no Brasil também, haja vista o que está acontecendo, a passagem que deve passar da reforma previdenciária? Eu acho que assim, eu não tenho acesso a nenhuma pesquisa para te responder isso de forma precisa. O que eu vou te dizer é que a questão da gente, eu acho importante colocar isso, quando a gente fala assim, vamos falar sobre o suicídio, né? A gente não está falando de uma promoção, e ainda complementando para chegar na tua questão, o que o Wagner falou, a gente não está falando de você promover como foi o ato suicida, né? A pessoa se jogou não sei de onde, a pessoa tomou tantos remédios. A questão não é essa, a questão é criar uma sociedade de acolhimento. É claro que se eu estou passando por uma crise séria de ansiedade, ou se eu tenho alguma questão que eu tenho um pensamento de um ato suicida, e eu fico vendo várias questões ou filmes, aquilo pode me gerar uma crise de ansiedade, me levar inclusive a cometer um ato. Se eu crio uma sociedade de acolhimento, eu não chego a esse extremo, porque a gente entende o suicídio como um ato onde não houve palavra, onde não houve espaço para ser ouvido. Então, se eu falo sobre como um fator social e amplio uma sociedade aberta ao acolhimento, à escuta do teu sofrimento, o que te dói tanto? Eu evito o ato. Então, quando a gente fala falar sobre o suicídio, não é falar sobre como uma pessoa se suicidou, é falar sobre isso como uma realidade. E aí, em questão, né, dos idosos, né, o suicídio ele é multifatorial. A gente não pode atribuir somente a um fator o ato, ele é multifatorial. Então, a gente tem que também a questão no idoso como a questão do abandono, porque também é uma realidade. Então, quando eu me sinto totalmente desamparado, quando eu não tenho esse acolhimento da minha família, dos meus amigos, que eu me sinto só, eu posso cometer esse ato por essa solidão, por essa falta de escuta. Claro que, havendo uma pesquisa que se associa a isso como um dos fatores, a gente vai crer, né, pela fidedignidade de uma pesquisa. Mas a gente não pode atribuir um único fator. A Previdência vai causar suicídio. A gente não pode afirmar isso, seria muito leviano da nossa parte, sem nenhuma pesquisa. Com certeza. E a gente entende aí nesse cenário o papel tanto do Estado quanto do setor privado, da sociedade, porque a gente banaliza demais a questão do suicídio no sentido de você minimizar né, o ato como uma frescura, né, como uma fraqueza. A pessoa não aguentou, né, é pontual, é problema da pessoa literalmente. Às vezes não é. A Bárbara falou, é multifacetado, né, é multifatorial. Você não pode atrelar uma causa específica, seja ela social, seja organizacional, mas você pode entender a ramificação, né? Em algum momento, aquela pessoa, ela passa pelo sofrimento. Agora, quais são essas causas desse sofrimento? A gente tem banalizado muito essas causas de sofrimento, né? E quando eu falo na questão das pesquisas, falta pra gente, as ciências sociais correspondem a 12% daquelas 112 pesquisas no banco de dados internacional sobre pesquisas sobre suicídio. Então é muito pouco. Muito. Né? 40% é do campo da medicina, então a gente está estudando muito mais o ato em si, mais do que as causas, né? Ou buscar entender um pouco melhor o contexto que levou aquele indivíduo ao seu ato, principalmente se isso acontece dentro de um limite organizacional, né? E tem um dado assim, muito relevante que eu considero até apresentado na página do CVV, que de 10 suicídios, 9 poderiam ter sido evitados. Então, é um dado assim, muito impactante você pensar assim, mas se poderia ter sido evitado por uma escuta. Então, quando você fala para a pessoa, você é tão bonito, você é tão jovem, você tem uma vida pela frente. Para uma pessoa que já está se sentindo fracassada, você só reforçar para ele o quanto ele é fracassado. É claro que a pessoa está com uma boa fé, ela está bem intencionada, e ela acha que ela está acolhendo, e é o que as pessoas fazem. Mas não é esse tipo de acolhimento, é falar sobre o sofrimento. Como é que eu posso te ajudar? Você percebe que aquela pessoa está num estágio de sofrimento muito grande, e que ela começou a ficar perigosa para ela, ela já não pode ficar sozinha. Ela precisa ser acompanhada. Então, é esse tipo de acolhimento. Eu não preciso ser um profissional, não preciso ser psicólogo, para ter uma sensibilidade que
aquela pessoa tá estranha, aquela pessoa tá emagrecendo muito, ou tá engordando muito, ou tá dormindo muito, ou tá calado demais, tá com um discurso de morte. Ah, eu não sirvo pra nada, melhor que eu não existisse, ah, ninguém me ama. São discursos, né, que nos levam a pensar, e são comportamentos, são atitudes no dia a dia, que geram uma estranheza. Eu não posso ficar indiferente a isso. Então, é nesse sentido de criar uma sensibilidade para que a gente possa reverter essa situação. É verdade. É a questão de trazer a pessoa, você se juntar à dor da pessoa. O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? Como é que eu posso te ajudar? Me fala dessa total. Ah, mas eu não sou psicóloga. Como é que eu vou ouvir o sofrimento? Ouvir um sofrimento? Todo mundo pode ouvir um sofrimento. O que te dói tanto? O que tá tão difícil para você? É isso. E aí ele vai ali, tô sendo acolhido, ele tá interessado na minha fala. E claro, eu vou ter minha limitação se eu não sou um profissional. Então, posso te levar para algum lugar? Você conhece CVV? Você já ligou para lá no 188? Você sabe que você pode ir na internet também, pelo chat? Vai ter sempre 24 horas alguém para te atender. Então são informações. Se a gente não fala sobre, as informações não chegam. Aí o sentimento que fica de quê? De desamparo, de solidão, de abandono. E aí, consequentemente, para alguém que está sofrendo, um ato é possível. Que é um dos grandes desafios para a gente, porque a nossa sociedade é cada vez mais individualista. Verdade. Então a gente ouve, a gente costuma ainda, e cada vez, né, me arrisco a dizer, ouvir mais aquela história de cada um com seus problemas. Né? Se alguém fala que está sofrendo, que está com uma dor e tal, eu não quero saber. Né? Você tem os seus problemas e eu tenho meus problemas. A gente alimenta muito isso socialmente falando. E a gente precisa romper isso e entender a importância que se tem em você simplesmente escutar. Não é para você tratar ninguém, não é para você fazer, não julgar, nem para absolver, nem para condenar, né? No sentido de que, esse é o seu problema, não, isso aí todo mundo passa. Ou agravar, nossa, mas que coisa séria mesmo está passando. Ninguém pede para você fazer isso. Às vezes é só ouvir. A pessoa, quando ela expressa isso, ela está com uma dor, ela está com um sofrimento. Talvez entender de onde vem isso, para tentar encaminhar para um profissional, mas só o fato de ouvir, para aquela pessoa já é o suficiente. Não é mais um peso para ela. Não, e isso me remete, isso que você está falando junto com o que ela falou, que às vezes, está passando por isso, mas você é bonito, você é jovem, você tem a vida inteira pela frente, como se fosse assim, vou me livrar do problema. Exato. Já fiz a minha parte. Falei o que eu acho. Já elogiei isso, já elogiei. Eu ajudei muito as pessoas, porque tem uma boa fé também. É isso que eu ia falar, por amor muitas vezes. Mas a pessoa acha, mas eu ia falar o que para a pessoa? Eu tentei encorajar, tentei mostrar para ela que ela tinha condição de sozinha reverter, né? Mas não é isso, você está reforçando, mesmo com uma boa intenção, você está reforçando uma legitimação que a sociedade implica nesse discurso que é capitalista, de um fracasso. Eu sou fracassado e eu não consigo sozinho, a partir dos meus recursos internos, responder, porque eu sou um fracassado. Aí vem outro e diz, eu já passei por isso, eu já fiquei muito triste, mas eu dei a volta por cima. Você também pode, quer dizer, você deu e eu não dei. Você reforça uma atitude mesmo de fracasso. É importante também falar, né, voltando à questão das organizações, eu trabalho com empresa, sou consultora também organizacional, e eu já vivi 3 experiências de suicídio, uma de funcionário e 2 de clientes. E a gente pensa, quer dizer, eu tenho trabalhado junto às empresas no acolhimento dos colaboradores, porque o Wagner falou muito bem, a empresa não quer falar ou não quer ver, até que acontece. E não tem como você não encarar. Por exemplo, o último trabalho que eu fiz por conta de um suicídio no ambiente organizacional foi de um cliente num shopping center. Às 4 horas da tarde, ele se jogou do 4º andar da escada rolante no meio de um vão central, onde estavam transitando pessoas. Então a gente pensa o tamanho do sofrimento desse sujeito, de se expor nessa situação. Ele estava se comunicando, porque o suicídio ele é um ato transgressor. Então você quer comunicar para a sociedade alguma coisa, tipo, me escutem, aqui, olha o que aconteceu, o que está acontecendo com essa sociedade. Alguma mensagem estava ali. Ele é transgressor, mas comunicacional. Ele é transgressor com uma intenção de comunicação, de um sofrimento muito grande, porque você não faz isso, é uma voz, né? É uma voz, é um grito, e ele desce gritando. Ele desceu gritando, ele falou gritando. O que aconteceu nessa organização? As pessoas ficaram abaladíssimas na administração desse shopping. Então eu fui convidada para fazer o acolhimento desses colaboradores. Porque quando uma pessoa se suicida, várias sofrem. Várias pessoas são afetadas. As pessoas reeditam cenas das suas vidas, reeditam circunstâncias e vivências e sofrem muito. Então a gente precisa, tendo o suicídio trabalhar. Sucesso ou não, né? Porque Tendo às vezes ele tenta
E mesmo assim o impacto fica para as pessoas em volta. Num hotel, um segurança que tentou, um vigilante que tentou evitar, eu atendi num hotel, um grande hotel aqui do Rio de Janeiro, e ele falou para mim, eu não consigo mais fazer a ronda neste andar. Porque quando eu ando neste andar, eu só consigo me lembrar da cena. Então, quer dizer, ficou um estresse pós-traumático. A gente não pode ficar indiferente. Em lugar nenhum. Nem no público e nem no privado. A gente precisa, nas organizações, trabalhar essa questão de que forma? Através de campanha de endomarketing. Eu preciso sensibilizar para essa questão. Eu preciso dizer que na organização, se eu tenho uma sociedade acolhedora, ela é acolhedora em qualquer lugar. Então vai ter sempre alguém ali na empresa. Teve uma fala muito interessante de uma pessoa que ela falou assim, sabe que para mim foi até bom isso ter acontecido, porque os meus colegas começaram a olhar para mim e me perguntar, você tá bem? Eu acho você estranho, eu me senti bem, quer dizer, ele ali já tinha uma demanda de acolhimento e a tragédia ocorrida levou a ele a ser acolhido, que ele percebeu como positivo. Então você acredita que dentro das organizações a fala, tratar o assunto, Sim. não como se fosse uma coisa que não fosse uma realidade para qualquer um, né? Tratar o assunto, ter esse acolhimento, abrigar esse colaborador é a solução? Eu acho que todas as organizações, seja ela qual for do segmento, porte, ela precisa ter como valor o acolhimento. Se você cria o valor do acolhimento, está introjetado em todas as pessoas. Então, acho que é necessário, a gente fala tanto de cliente, o cliente, mas a gente tem o cliente interno, que tem também as suas questões. Então, a gente precisa criar um valor que seja comum a todas as organizações de acolhimento. E, Wagner, você acha que para a gente trazer para a prática, né, esse seria um trabalho de quem? De um psicólogo dentro da organização? Do gestor de RH? Do gestor direto? Como que você vê isso? É uma responsabilidade que perpassa qualquer tipo de nível hierárquico, porque, claro, ter um profissional da psicologia dentro do limite organizacional é imprescindível pela especialidade da área. Mas, como é um fenômeno social que acontece num campo social que é a organização, que é uma empresa, você precisa fazer com que todos os níveis entendam que o acolhimento é interessante, sim, mas a responsabilidade é de todo mundo. Dá um exemplo clássico. Não tão clássico, né? Mas a gente fala muito sobre isso, mas às vezes a gente esquece que isso acontece na nossa realidade. Na cidade do Rio de Janeiro, tem uma pessoa próxima conhecida em que ela trabalha num call center, né? E ela diz que mulheres, né? Todos têm um tempo específico para ir ao banheiro durante aquele período de trabalho, mas mulheres precisam se expor, né? E parece um pouco grosseiro falar disso, mas é necessário, de que ela precisa chegar para o seu supervisor direto e falar, olha, hoje eu estou num período menstrual, tá? Eu vou demorar mais no banheiro por conta disso. Não basta você acolher depois, né? Mas você tem que mudar a prática organizacional. Você precisa ter um gestor que entenda qual é a responsabilidade da decisão dele, né, nos processos que vai impactar a vida das pessoas, para que o acolhimento seja, assim, um canal lá no final, depois do sofrimento, né? Porque você acolher a pessoa já está sofrendo, mas você também precisa pensar no que você tem que fazer antes do sofrimento. O que nós estamos fazendo como empresa, como prática organizacional, para não gerar esse sofrimento, ou pelo menos para minimizar o sofrimento, que já é típico do sistema, né? O desafio de metas, a cobrança exagerada sobre você ser o melhor do que a pessoa do seu lado, né? E isso passa para o nosso ambiente educacional, por exemplo, né? A gente ficou conversando nas nossas turmas, eu fico brincando com eles que parece assim, gente, na turma parece que há um limite, sabe, de aprovação. Se eu tenho 30 alunos, parece que só tem 10 vagas para aprovação, porque vocês se comportam de uma forma tão individual, tão competitiva, ao invés de se juntarem e estudarem em grupo para poder passar todo mundo. Ou seja, essa questão da competição só agrava. Então, se a gente coloca um processo em que você alimenta demais a questão da competição, você alimenta demais a supervalorização do poder do indivíduo, esquece que ele também precisa de recurso, de um bom ambiente de trabalho, de um bom gestor para dar conta do resultado, se a gente não faz isso, você não está minimizando o sofrimento. Então, o psicólogo é importante, muito,
mas o gestor é importante, o gestor imediato é importante, o RH precisa ter uma consciência muito clara sobre isso. O RH tem que deixar de ser o famoso DP para assumir o seu papel estratégico de RH numa empresa. A cúpula estratégica, um presidente, um dono com seus diretores precisam entender o que essa cultura da empresa quer, né, o que ela busca em relação às pessoas. É um trabalho de todo mundo. E a gente tem percebido o aumento da fala, mas um aumento dos números do suicídio organizacional, do suicídio nas organizações. Isso se deve a um real aumento ou é porque os dados estão sendo compilados? Agora a gente tem um pouco mais, não o suficiente, mas um pouco mais de estudos sobre isso. É um real aumento. É um real aumento. Estatisticamente falando, os dados são crescentes ao longo dos anos e é, de fato, um real aumento. É importante também, eu acho que a gente deixar claro, principalmente porque a gente está falando aqui para um Conselho Regional de Administração. E a gente sabe que há uma resistência muito grande de quem não é psicólogo para essas questões humanas, né? E aí eu não estou dizendo que os administradores são resistentes ao fator humano, mas eu estou dizendo que o não psicólogo, não pedagogo, não assistente social, né, que são áreas mais humanas, são um pouco mais... frios. Menos, né? Eu digo, os psicólogos são mais abertos, né? Mas os administradores um pouco mais, com olhar um pouco mais para o processo, né, do que para as pessoas. Então, nesse sentido que eu estou querendo dizer, sem nenhum julgamento. A gente não está propondo uma empresa paternalista. Não é isso. A gente sabe que as empresas, elas precisam cumprir com seus objetivos estratégicos, gerar receita, enfim, né? Vivemos uma sociedade capitalista e as empresas precisam prosperar. O que a gente está falando é que a sociedade atual, e a gente tem que trabalhar com a nossa realidade, ela tem um fator, que é um fator muito grave e que se torna cada vez mais agravante e que ela precisa trabalhar. Então, se surge uma realidade que não pode mais ser mascarada e que a gente entende que é a partir do acolhimento, aí vem, sim, o saber da psicologia, que a partir do acolhimento eu consigo reverter uma amostra, né, um resultado. Então é nesse sentido, não estamos propondo assim que as empresas sejam paternalistas, como se a empresa tivesse virado um lugar de tratamento. Não é essa a proposta, nem a psicologia organizacional propõe clínica nas organizações. O que a gente está falando é um fato, está dentro das organizações, e se está dentro das organizações, eu preciso encontrar uma forma, uma maneira de tratar isso. E a maneira que a gente entende é criando uma cultura onde o acolhimento seja um dos valores. Porque não vai ser nem a maioria que vai pensar nisso. Mas alguém ali pode pensar e pode fazer, como tem acontecido. Então, se a gente transforma o olhar e a ação, a gente pode conseguir um resultado. Né? E esses números, eles podem ser corroborados, né, se há alguma dúvida de que realmente estão aumentando, quando a gente olha alguns fatores que nos levam a acreditar que colaboram sim para o sofrimento, que podem sim resultar no suicídio. De novo, a gente precisa ainda de muita apuração sobre as causas, o contexto, né, dessas pessoas que viveram nesse ambiente. Mas se a gente pegar, por exemplo, que é um tema que eu sempre volto quando eu falo em ser uma empresa socialmente responsável, né? Se nós pegarmos o Ibovespa das empresas que são reconhecidas, né, recebem mais investimento, porque são reconhecidamente empresas com práticas, né, de governança corporativa, ser mais sustentáveis, muitas daquelas empresas estão na lista dos maiores litigantes do Tribunal Superior do Trabalho. Os nossos 4 maiores bancos que mais lucram, né, em termos de processo, em termos econômicos mesmo, estão figurando como os maiores campeões de assédio moral no trabalho. Então, se esses números têm aumentado, é natural que a gente também faça minimamente a correlação matemática entre o aumento da precariedade do ambiente de trabalho com o aumento das questões. É uma correlação matemática, né? Não a causalidade precisa estudar, mas é nítida essa correlação, minimamente pegando esses fatores. Fora a nossa questão social, né, de políticas públicas, que também é responsabilidade da administração pública, né, de você promover uma infraestrutura melhor, de ter menos uma incursão política partidária nas decisões, mas você pensar realmente no bem-estar da sociedade, uma infraestrutura econômica, sim, mas também uma infraestrutura social para atender as demandas. Enfim, todas as questões que a gente vê, diversidade, inclusão, se a gente não levar isso mais a sério, esses números vão tender a subir. Essa correlação, ela é direta.
É complicado e é um assunto que estende, Sim, né? Estende. Eu tô aqui falando, já tô pensando em várias outras coisas, porque a gente trabalha a questão da sociedade do espetáculo, né? A gente está totalmente exposto nas mídias sociais, uma escolha nossa, né? Inclusive para você se configurar mesmo nessa nova realidade, então você se adequa. E é a sociedade do espetáculo. Então, quando eu coloco, a gente pensar dessa forma, quando eu coloco suicídio no público, eu tô só respondendo a mais uma ação de uma sociedade que é do espetáculo. As pessoas não fazem mais nada no privado. As pessoas estão querendo comunicar, transgredir, mostrar a partir das suas ações. Infelizmente, essa que é trágica e que pode ser evitada, ela faz parte também, ela corrobora para essa sociedade do espetáculo. Porque a gente entende pela psicanálise o suicídio como um ato. E como um acting out, como Lacan, né, descreveu, ele tem uma cena, ele tem personagens, ele é endereçado a alguém. Então, quando eu cometo numa organização, porque a morte sempre foi um lugar privado, e escondido, principalmente uma morte a partir de um suicídio. Quando eu coloco no público, ele deixa de ser um ato privado, de reserva daquele sujeito que se deu o direito, se escolheu, ou escolheu a morte, para anunciar alguma coisa na sociedade do espetáculo. Eu vou completar só esse ponto, falando na questão da responsabilidade da sociedade nisso também. Porque a gente coloca muito a questão das pessoas como muito vítimas, e são vítimas no sofrimento. Sim. Mas se a gente olhar a sociedade como um conceito, né, a sociedade ela precisa ter um papel mais ativo nisso também. Existe na academia, na área da gestão, uma ideia de servidão voluntária em que as pessoas sabem, né, que elas estão submissas a um cenário que não é ideal, mas elas optam por estar assim mesmo. E aí as causas a gente pode discutir. Mas, por exemplo, a gente teve agora recentemente um julgamento na França, né, talvez na história como o primeiro, de uma empresa, France Telecom, em que os seus executivos estão sendo julgados pelo suicídio de um certo número de funcionários que se suicidaram no ambiente de trabalho e deixaram cartas, né, atribuindo o trabalho como sendo o fator daquele sofrimento, né, principal que levou aquele resultado. A sociedade francesa pressionou o governo para que houvesse esclarecimento, para que houvesse uma investigação, para que houvesse alguma ação. Então, o papel da sociedade nisso tem um peso grande. O julgamento tem resultado aí para o final do ano, talvez, mas se eles realmente forem condenados, abre um precedente enorme para a gente discutir o papel da responsabilidade, tanto no campo privado quanto no público, do papel, inclusive, da sociedade nisso. Quanto mais a gente evita falar por tabu, seja ali qual for a sua origem, e quanto mais a gente acha que é sempre o problema do outro, que eu só vou fazer alguma coisa se acontecer com alguém perto de mim, a gente está alimentando esse fenômeno. A sociedade precisa ter um papel mais ativo para, enquanto ouço o número crescendo, aconteceu aqui, aconteceu ali, se posicionar e cobrar. Cobrar de quem? De uma empresa, cobrar do poder público, cobrar da família do lado, o que pode acontecer. Então, é um elemento que também está sendo um pouco discutido, que as pessoas romantizam demais, e a gente precisa parar a pensar também, não só empurrar para o outro, mas assumir esse papel. Esse caso da France Telecom que você citou, na entrevista que eu comentei nos bastidores, a gente estava conversando aqui sobre a entrevista, eu comentei que ano passado a gente já tinha feito uma entrevista com outras pessoas, inclusive do CVV, e um dos livros, né, que trouxeram, que foi, na verdade, o nosso conselheiro federal, o diretor da Universidade Corporativa, o Wagner Siqueira, foi justamente sobre o caso da France Telecom. Se eu não me engano, se chamou Ranges TC. Isso. Que é justamente sobre esse caso que vem se arrastando, né, há algum tempo do excesso de suicídios nessa empresa. Você falou isso, eu lembrei, você pode procurar essa entrevista na nossa TV e na nossa rádio, e o livro está disponível na nossa biblioteca virtual também. Uma coisa sempre pode ajudar e uma coisa leva a outra, né? Exatamente. Gente, foi um prazer enorme conversar com vocês. Queria muito continuar aqui, mas não é dessa vez. Pode dar um último recado? Com certeza, pode dar seu recado, Bárbara. Bom, é importante lembrar que existe o aplicativo Tá Tudo Bem, que você pode baixar no teu celular. E você diretamente, quando você acessa esse aplicativo, você conversa com o CVV. Então é importante que, além de telefonar, você também pode baixar esse aplicativo, fica mais fácil ter o contato. Se você precisa conversar com alguém, desabafar, falar sobre o teu sofrimento, 24 horas no CVV alguém vai te escutar. Não deixa de procurar. Wagner, por favor, seu recado para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores. Ótimo.
Eu queria chamar a atenção para esses pontos principais que a gente falou, no nosso papel nessa discussão. Nosso papel aqui no Conselho de Administração falta mais para a gente, como profissional, como professores, pesquisadores, falar mais abertamente desse assunto, não tratar com banalização, não colocar a lógica econômica acima dessas questões sociais ou humanas, para a gente conversar mais, ser mais interdisciplinar com outras áreas, entender o que a psicologia está falando sobre isso, o que a medicina fala sobre isso, a gente no campo das ciências sociais aplicadas, buscar mais compreender o contexto que está levando essas pessoas a esse sofrimento, o contexto social, econômico, o contexto organizacional. A gente precisa investir mais nisso. Para a sociedade, cobrar. A gente não pode simplesmente aceitar que isso aconteça ou empurrar para o vizinho sempre do lado como se fosse um problema, né, de cada um com as suas famílias. A gente precisa assumir como um problema nosso. É uma questão social, que pode acontecer na sua família a qualquer momento, uma pessoa no seu lado, um colega de trabalho, um colega na faculdade, enfim. Então a gente precisa assumir esse papel para conversar mais, quebrar esse medo de falar, quebrar essa terceirização de responsabilidade, assumir e pensar, refletir criticamente, minimamente que seja, o que nós estamos fazendo, reproduzindo ou endossando para que esse sofrimento da nossa sociedade esteja chegando a esse grau de levar as pessoas a cometer esse ato. Gente, prazer, maravilhoso conversar com vocês. Muito obrigado pela visita aqui. Eu que agradeço, obrigada. Bom, e se você quiser saber mais sobre esse assunto, como eu falei ainda há pouco, a nossa biblioteca virtual tem muita coisa sobre isso, livros, artigos, como suicídio e pressões psicológicas no trabalho também precisam ser discutidos, do administrador Wagner Siqueira, Suicídio e Trabalho, o que fazer, de Christophe Dejoux e Florence Béguet, a Loucura do Trabalho, também do Christophe Dejoux, e A Neurose de Classe, de Vincent Gauledjak, entre outros livros sobre esse assunto, que é importante, é a cultura, é a organização, é o trabalho do administrador, que acima de tudo é um trabalho social. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre Setembro Amarelo, vamos falar sobre a importância de acolher, de abrigar todas as pessoas da sua família, do seu trabalho. Vamos falar com o CVV, se houver necessidade, 188, página na internet, o aplicativo que a professora Bárbara falou. Enfim, vamos falar, vamos estudar para a gente aumentar essa campanha e reduzir esse número de suicídios. Bom, a gente fica por aqui, até a próxima, e se a administração está nas mídias do CRA-RJ.